E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e hoje estamos juntos para resolver mais um exercício de matemática, e com a ideia um pouco diferente de que nós estamos trabalhando com um problema desde a semana passada, que era, se a gente tem um plano, e um ponto que não é pertencente a esse plano, como determinar o ponto que está no plano mais próximo possível desse ponto fora do plano? No vídeo passado, a gente resolveu isso usando só geometria analítica. A gente usou ferramentas de geometria, retas perpendiculares, intersecção de reta com plano e determinamos esse ponto. A ideia para o vídeo de hoje é fazer um vídeo totalmente independente, embora seja o mesmo problema, com o mesmo resultado, e a gente vai resolver isso usando só ferramentas de cálculo. Uma última observação antes da gente começar. Ter visto ou não ter visto o vídeo passado não vai interferir em você entender ou não esse problema. Pode ser que a mudança seja você ter visto o vídeo passado e admirar como a matemática é bonita, vendo que tem duas soluções totalmente diferentes conceitualmente, que resolvem o mesmo problema por caminhos distintos e chegam no mesmo resultado. Mas para entender o que acontece nesse vídeo, você não precisa ter visto o vídeo passado, fique com a consciência tranquila em relação a isso. Recados dados, bora lá, vamos começar? Pois bem, vamos começar esse exercício, começando com o enunciado. O enunciado é o mesmo enunciado do vídeo passado. Determine o ponto pertencente ao plano 2x menos 3y mais z menos 12 igual a 0, que está mais próximo da origem. Observação extra, desta vez use apenas ferramentas de cálculo para resolver esse problema. Muito bem, para resolver esse exercício com cálculo, o que a gente precisa saber? Primeira coisa, o método dos multiplicadores de Lagrange. Se a gente tem um problema que a gente quer achar ou o máximo ou o mínimo de uma função f, que pode ter duas ou três variáveis, e você tem uma restrição do tipo uma função g igual a alguma constante qualquer. Então, tanto o máximo quanto o mínimo desse problema, dessa função que a gente quer achar, dentre os pontos tem a forma g de x, y, z igual a constante, eles são soluções do sistema onde a primeira restrição é a derivada de f em x é alguma constante lambda vezes a derivada de g em x. A derivada de f em y é alguma constante lambda vezes a derivada de g em y. A derivada de f em z é igual a lambda vezes a derivada de g em z. E a última restrição vai ser a própria equação g igual a constante. No caso da gente encontrar mais de uma solução para o sistema, vai muito provavelmente querer dizer que uma delas é a máxima e outra é a mínima. O que a gente faz é, pega as soluções que a gente encontrou, substitui na função, e aí, quando você substitui, a maior delas é a máxima, a menor delas é a mínima. Outra coisa, a gente vai precisar saber fazer cálculo de derivada parcial, mas ela é bem simples. Se você vai fazer a derivada em relação à variável x, você finge que y e z são constantes. Você vai derivar o y, você finge que x e z são constantes. Você vai derivar z, você finge que y e x são constantes. E outra coisa, uma ideia teórica. Se o ponto x, y, z é o ponto que minimiza uma função f, esse mesmo ponto x, y, z também minimiza f ao quadrado, ou f ao cubo, ou f a 4, ou f a quinta. Mas esse teorema tem uma condição para funcionar, é importante que a função seja sempre positiva nesse ponto que você está lidando. No fundo, o que a gente está dizendo é, se você tem vários números positivos, o menor deles vai ser o menor se você fosse comparar todos eles ao quadrado, ou ao cubo, ou à quarta, ou à quinta, ou raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quarta, ou raiz quinta. Então, minimizar uma função f vai ser equivalente a minimizar f ao quadrado. Outra coisa, a gente vai precisar da fórmula de distância entre dois pontos. Se você tem dois pontos a e b, a distância vai ser raiz de xb menos xa quadrado, mais yb menos y quadrado, mais zb menos ea quadrado, que no fundo é só você pegar esses dois pontos e fazer um Pitágoras em 3D entre eles. E uma coisa que vai facilitar a vida para esse exercício específico, já que a gente está lidando com a origem, a distância de um ponto xyz para a origem é raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. No fundo, porque o xb, yb, zb vai ser sempre zero, e aí vai fazer x menos zero ao quadrado, vai ser o próprio x quadrado. Pré-requisitos cumpridos, vamos resolver o problema. A gente quer determinar o ponto que está no plano mais próximo possível da origem. Isso é equivalente a dizer que eu estou procurando o ponto que tem a menor distância até o 0, 0, 0. Então eu quero achar o mínimo da função achar a distância até a origem. Mínimo de distância, raiz de x quadrado, y quadrado, z quadrado. Se a gente simplesmente tentasse resolver esse problema agora, o resultado ia ser a origem. Porque o ponto mais próximo da origem é a própria origem. No entanto, a gente não quer qualquer ponto do mundo, a gente quer só os pontos que estão naquele plano. Então existe uma restrição. Já que a gente quer um ponto do plano, a equação do plano, 2x menos 3y mais z menos 12 igual a 0, precisa ser verdadeira. E isso vai agir como restrição no método de Lagrange. Isso vai ser a nossa função g.
2x menos 3y mais z menos 12 igual a 0. E uma outra coisa que vai facilitar muito os cálculos. A nossa função ela é raiz quadrada de x quadrado, y quadrado, z quadrado. Pelo método de Lagrange a gente vai ter que fazer derivada, depois resolver sistema com derivada. No entanto, se em vez da gente minimizar a função de distância, a gente minimizasse a função ao quadrado, quer dizer, então em vez da gente tentar determinar qual dos números tem a menor raiz quadrada, a gente determinasse qual o menor dos números, que vai ser a mesma solução, então a gente vai ter a mesma solução, as mesmas coordenadas x, y, z, no entanto contas muito mais simples porque a gente não tem raiz quadrada mais no nosso sistema. Então a gente vai, para aplicar o método de Lagrange, minimizar essa função, x quadrado, y quadrado, z quadrado, e a restrição vai ser a equação do plano. Agora a gente vai aplicar o método de Lagrange. Se a função que a gente quer o mínimo é x quadrado, y quadrado, z quadrado, e a nossa restrição é 2x menos 3y mais z menos 12 igual a 0, para montar o sistema de Lagrange a gente tem que fazer as derivadas parciais. Então vamos começar calculando elas. A derivada de f em x, a gente finge que y e z são constantes, a derivada vai dar 0, a derivada de x quadrado é 2x. A derivada de f em y vai ser 2y, a derivada de f em z vai ser 2z, pela mesma razão. Já para a função g, quando a gente for fazer as derivadas, se a gente deriva em x, menos 3y mais z menos 12 é tudo constante, quando a gente deriva dá 0, aí a derivada vai ser 2, a derivada de g em y vai ser menos 3, a derivada de g em z vai ser 1. Calculadas as derivadas, a gente pode pegar o sistema de Lagrange e substituir os valores. Trocando todos os valores do slide passado para esse, a gente tem esse sistema. 2x vale lambda vezes 2, 2y vale lambda vezes menos 3, 2z vale lambda vezes 1, 2x menos 3y mais z menos 12 é igual a 0. Bom, agora a gente tem que resolver o sistema. Dá a impressão que é difícil porque é um sistema de 4 variáveis, 4 equações, mas não é um sistema tão difícil porque a gente pode isolar o x na primeira linha, simplesmente cortando 2, x vai ser igual a lambda. A gente pode isolar o y na segunda linha, a y vai ser menos 3 lambda sobre 2. A gente pode isolar z na terceira linha, z vai ser lambda sobre 2. E agora a gente pega essas três e substitui todas na última equação, que é a equação do plano. 2x menos 3y mais z menos 12 igual a 0. Trocando x por lambda, o y por menos 3 lambda sobre 2, z por lambda sobre 2, aí a gente vai ter essa equação. É uma equação bem fácil, menos 3 vezes menos 3 dá 9 meios, mais um meio são 10 meios, que é 5, e aí 5 com 2 são 7 lambda. Esse menos 2 vai para lá mais, então se 7 lambda vale 12, lambda é 12 sétimos. Voltando na substituição que a gente tinha aqui, x valia lambda, y valia menos 3 lambda sobre 2, z valia lambda sobre 2. Troca o lambda pelo valor, a gente vai ter que x vale 12 sétimos, y é menos 18 sétimos, z é 6 sétimos. Esse valor pode ser o máximo ou pode ser o mínimo pela teoria do Lagrange. Usando o nosso amiguinho bom senso, a gente sabe que, como a gente quer achar a distância, e você tem infinitos pontos no plano, eles vão se afastando cada vez mais da origem, a distância máxima é infinita. Já que esse ponto é com certeza um máximo ou um mínimo, e o máximo é infinito, que não é um número, então isso aqui vai ser distância mínima, usando o bom e velho bom senso. Agora tudo que a gente faz é determinar as coordenadas do ponto, destacando eles. O ponto é 12 sétimos, menos 18 sétimos, 6 sétimos. Damos um destaque maior ainda, e encerramos por aqui. Dá para ir além nesse exercício, porque esse exercício, como já foi dito mais de uma vez nesse vídeo, ele é um exercício que foi resolvido no vídeo passado, usando ferramentas de geometria. Ignorando totalmente a existência do cálculo, a gente fez ele usando perpendiculares e cruzamento de reta com plano. Já que é o mesmo exercício, ele deveria dar o mesmo resultado. Para poupar vocês de um clique de pegar e ver o vídeo e ver se realmente deu o mesmo resultado, vou botar um flashback aqui do vídeo passado. Em um vídeo anterior, x é o dobro disso, 12 sétimos, y é menos 3 vezes isso, menos 18 sétimos, e o z é o próprio t, 6 sétimos. E olha só, não é que era o mesmo resultado mesmo? Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse problema, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de ver uma abordagem totalmente diferente para o mesmo problema. É interessante isso de, na matemática, você às vezes tem dois conceitos que não têm a menor relação, multiplicadores de Lagrange com reta perpendicular e geometria, mas ainda assim eles são ferramentas que permitem você olhar para um problema de formas diferentes e chegar no mesmo resultado. Não é a primeira vez que eu faço isso no meu canal, de resolver o mesmo problema de duas formas. Duvido também que seja a última, mas eu acho muito legal isso na matemática, de como a matemática vai te dando ferramentas e você aprendendo a usar elas, você pode resolver vários problemas de várias formas. Muito bem, antes da gente se despedir, só lembrar vocês que se vocês quiserem dar algum comentário, fazer alguma sugestão, tirar uma dúvida, propor uma questão de desafio,
Fica à vontade para deixar os comentários aí embaixo, ou se preferirem, ó, estão passando aqui meus contatos diretos, para o canal ficar mais divertido, mais com a cara daquilo que vocês queiram ver. Muito obrigado por terem me assistido, espero de verdade poder ver vocês no futuro, e até a próxima.